Meus amados irmãos, nós vamos mais uma vez dar uma pausa hoje. Ainda não paramos definitivamente com os milagres, mas hoje nós vamos dar uma pausa, pequena pausa, para pensar sobre um outro assunto. Eu quero pensar com os meus irmãos sobre uma jornada para o céu. Eu já preguei esse sermão aqui há alguns anos. E durante a semana, mediante muitas meditações, Deus me fez lembrar desse sermão. E é como se Ele estivesse dizendo assim a mim, pega aquele sermão lá e relembra ele. E nós queremos pensar, meus amados irmãos, sobre a nossa caminhada aqui nessa terra, a nossa jornada. Nós estamos cansados de saber que somos peregrinos, somos viajantes. A nossa vida aqui é breve. E tem até um hino que a gente canta, o coral canta: tempo breve aqui nós temos nesta peregrinação. Nós sabemos disso. Nossa jornada é curta. E como é que nós estamos fazendo essa jornada, essa breve peregrinação? Eu quero começar, meus irmãos, lembrando de um conhecido clássico da literatura cristã, o livro O Peregrino. Todo mundo já ouviu falar nesse livro, talvez nem todos tenham lido, certamente, mas todo mundo já ouviu falar no livro O Peregrino. Esse livro foi escrito por um pregador batista, puritano, do século 17, chamado John Bunyan, lá na Inglaterra. E nele John Bunyan fala da nossa caminhada, ele fala da nossa vida. Esse livro é uma alegoria da vida cristã. Conta a história de cristão, que é o peregrino da história, e ele diz que cristão fica sabendo que a sua cidade vai ser destruída, e é muito interessante as figuras que Bunyan usa no livro, O nome da cidade de cristão é Cidade da Destruição. A cidade da destruição vai ser destruída e cristão precisa fugir dali, ele precisa sair daquela cidade rumo a Canaã celestial, ou a cidade, melhor dizendo, no livro ela é apresentada como a cidade celestial, é o destino de cristão. E nessa caminhada, irmãos, cristão, ele é guiado por evangelista. Evangelista se encontra com cristão e guia cristão naquela caminhada. Ao longo da caminhada, cristão se converte, mas ele enfrenta muitos perigos, muitos desafios. Tem um momento que ele chega a quase morrer. Alguns personagens que ele encontra morrem no meio da caminhada. Ele passa pelo vale do desespero. É um episódio bem interessante. Mas finalmente, depois de muitas lutas, ele chega na cidade celestial, que é a figura da minha vida e da sua vida. Nós estamos nessa caminhada, estamos enfrentando lutas e dificuldades, desafios. E por que não dizer, irmãos, que muitas vezes passamos pelo vale do desespero como o cristão passou. Mas nós temos uma chegada, nós temos um destino final. E nós sabemos qual é esse destino, essa chegada. E nós precisamos, irmãos, lembrar dessas verdades. Nós precisamos, irmãos, revisitar
essas verdades e recobrar na nossa mente essa certeza, essa confiança, essa segurança que eu e você devemos ter, porque nós não estamos aqui no mundo vivendo ao acaso, vivendo ao léu, jogados ou largados à própria sorte. Então nós precisamos voltar, porque muitos cristãos estão se esquecendo dessas verdades e muitos de nós estamos vivendo como se este mundo fosse a nossa única esperança, como se este mundo fosse toda a nossa riqueza, todo o nosso tesouro, todo o nosso quinhão. Os mais antigos vão entender essa palavra. E não, meus amados irmãos, nós estamos aqui por um breve tempo. Por isso é importante revisitar essas verdades. E observe, o autor de Hebreus, nesse capítulo, ele faz uma obra maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo. Ele nos apresenta aqui exemplos de fé. Ele começa no capítulo 11 falando do que é a fé, a natureza da fé. E ele vai apresentando ao longo do capítulo exemplos de fé. E quando nós chegamos aqui no verso 13, ele havia falado dos patriarcas. Ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E me chama muita atenção o verso 14, quando ele diz: porque os que falam desse modo, de que modo? Do modo que ele falou no versículo 13, eles morreram na fé, vendo as promessas, porém saudando de longe essas promessas. E observe, irmãos, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então o autor de Hebreus diz: os que falam desse modo, os que manifestam, ou seja, os que confessam, melhor dizendo, os que confessam que são estrangeiros e peregrinos na terra, manifestam e está procurando uma pátria, porque essa não é a pátria, essa não é a morada final, esse não é o destino final. Portanto, amados, o autor de Hebreus aqui, ele está estabelecendo a excelência da fé nos cristãos, a graça de Deus sobre nós, e que nos concede esta fé. Observando, irmãos, ele mostra aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, através dos patriarcas. Ele havia falado aqui sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas, aqueles grandes personagens, pessoas que foram grandemente usadas por Deus, mas que deram exemplo de fé, que foram um exemplo de fé. Então, quando ele apresenta esses exemplos, é que ele diz: todos estes morreram na fé. Eles não viram as promessas, mas eles confiaram, eles acreditaram, eles saudaram essas promessas de longe, confessando que eram estrangeiros. Irmãos, nós precisamos olhar para isso. Parece que a nossa fé carece dessa fortaleza, de olharmos para estes irmãos do passado, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os homens e mulheres de Deus que Ele usou em todos os tempos ao longo da história bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E por que não dizer, meus irmãos, também tantos exemplos maravilhosos que nós temos ao longo da história da igreja, até chegar aos nossos dias. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Ele fala sobre isso aqui nesse capítulo.
uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos e que são exemplos para nós. E pensando nisso aqui, meus amados, eu quero inicialmente destacar dois pontos, duas coisas aqui importantes para a nossa reflexão. E a primeira delas é que estes santos dos quais Hebreus está falando, confessaram de si mesmos que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Observe, irmãos, nós temos o relato de Abraão. Você pode encontrar em Gênesis 23, verso 4. Abraão diz: sou estrangeiro e peregrino entre vós. E não somente Abraão, mas os outros patriarcas também fizeram isso. Observe a confissão de Jacó, Gênesis 47, verso 9. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Está em Gênesis 47, verso 9. É interessante que Jacó, ele disse que quantos eram os dias das suas peregrinações? 130. Olha aí, ó. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E ele diz que é o quê? Poucos e maus. Eu não sei os irmãos, mas eu não tenho esperança de chegar a 130 anos. Alguém tem? Eu estava pregando lá na congregação essa semana e teve um episódio engraçado. Eu disse assim: irmãos, ninguém vai estar vivo daqui a 120 anos, né? Aí teve um irmão que, esse irmão deve ter em torno de 50 anos. Ele disse: eu gostaria, seria bom, né? Eu digo: o senhor tem certeza disso? O senhor queria estar vivo com 170 anos? Como é que está a sua situação? Hoje, quando a gente vê alguém com 70, 80, 90, a gente já diz: é muito. Jacó disse: foram 130 os anos da minha peregrinação, poucos e maus. Poucos e maus. E a gente não entende isso, irmãos. Se a gente pudesse, a gente queria ter vida eterna nessa terra. É ou não é verdade? A gente fica sofrendo só de pensar em ficar velho e morrer. Sejamos sinceros. Dá uma angústia, uma agonia. A gente diz: meu Deus, eu não acredito que isso vai acontecer comigo também. Você é diferente dos outros, é? Davi, no Salmo 39, verso 12, ele diz: porque sou estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Sou estrangeiro e peregrino. E esses pais de Davi, irmãos, também são os meus e os seus pais, os nossos pais na fé. Portanto, a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é essa, irmãos: precisamos entender que nós somos estrangeiros e peregrinos, e os nossos dias na terra são poucos e maus. Se você quer viver o céu aqui na terra, você sabe o que é que Jesus diz a esse respeito: quem quer ganhar a vida aqui, perde a vida eterna. Não queira viver o céu aqui não. Havia um pastor, um homem de Deus do passado, que dizia que essa terra é o único céu que os ímpios vão experimentar. Essa terra é o único céu dos ímpios. Se você é um salvo em Cristo, você precisa se lembrar que o céu não é aqui. Você não vai viver para sempre nessa vida, nessa carne, como eu e você tanto queremos. A segunda coisa, irmãos, que a gente precisa estabelecer aqui é o que está no verso 14, observe. O autor de Hebreus, ele faz uma conclusão, ele chega numa conclusão aqui, nesse verso 14, e a conclusão que o autor de Hebreus chega é a de que eles estavam procurando outro país como a sua casa, outra pátria. Olha o 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria.
confessando que eram estrangeiros, eles declaram claramente que este não é o seu lar, não é o seu país, este não é o seu lugar, não é a sua casa final. E ao confessarem isso, confessando que eram peregrinos, eles estão declarando claramente que esta não é a sua morada definitiva. Eles pertencem a outro lar, a outro país, a outro lugar. E eles estavam buscando. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Eles estavam buscando, eles estavam viajando, peregrinando, buscando essa pátria, anelando, almejando essa pátria. Meus irmãos, que a nossa vida seja gasta dessa forma, numa jornada nessa terra, sabendo nós que somos peregrinos e que a nossa direção, o nosso destino é o céu, é morar com Cristo, é ir para aquele lugar do qual Ele falou: vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais também vós. Que nós nos lembremos disso, meus irmãos. Estabelecendo esses pontos, vamos pensar aqui, meus irmãos, por alguns instantes, de forma prática. Não devemos descansar nesse mundo, não devemos descansar nos prazeres desse mundo, mas devemos desejar o céu. Nós estamos numa luta constante, diária, e temos refletido algumas coisas nesses últimos dias. A gente vem fazendo algumas reflexões, a gente vem fazendo alguns apontamentos. Eu digo, não é só eu, mas os irmãos também. Temos feito alguns apontamentos, algumas reflexões. E uma das conclusões que nós sempre chegamos é a seguinte: é de que existe uma frieza muito grande no meio do povo, que a igreja está muito fria, os irmãos estão muito desinteressados, e ninguém está querendo fazer a obra não está sendo feita, e daí para frente. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer, irmãos, e refletir é: por que isso? Por que está assim? Será que não é porque nós estamos deixando de obedecer aquilo que Jesus disse lá em Mateus, Sermão do Monte, Mateus 6,33, todo mundo sabe de qual, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, irmãos, não é abandonar o trabalho para ficar na igreja, dentro da igreja o dia todinho, a semana todinha. Não é isso. Buscar primeiro o reino de Deus, irmãos, não é deixar de trabalhar. Nós sabemos o que Paulo disse, está lá em Tessalonicenses: quem não quer trabalhar também não coma. Eu não estou pregando aqui que todo mundo tem que deixar de trabalhar para ficar só orando. Mas nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Devemos, acima de todas as coisas, desejar o reino de Deus, desejar o reino de Deus que foi falado aqui semana passada. Buscar o reino de Deus, estar com Deus, habitar com Jesus. Nós estamos, irmãos, rodeados de muitas coisas aqui nessa terra, nessa vida, muitos prazeres, muitos entretenimentos, muitas coisas que vão nos distraindo, muitas distrações. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas têm dado uma ênfase muito grande ao valor da família. Isso é maravilhoso. A amizade, amigos, o amor entre as pessoas, o bem-estar e conquistar uma boa condição de vida, tudo isso é muito bom, meus amados irmãos. Mas são essas coisas que estão nos distanciando de Deus.
Quanta gente tem deixado Deus por causa da família? Quanta gente tem colocado os filhos na frente, os pais, a mulher, o marido? Quanta gente tem deixado Deus por causa do emprego, por causa do trabalho? Ah, pastor, afinal de contas eu preciso sustentar a minha família. Eu sei disso. Eu preciso ganhar o pão, claro. Mas quem é que está em primeiro lugar? É o reino de Deus ou é outra coisa? Foi-se o tempo, irmãos, em que as pessoas colocavam o reino de Deus em primeiro lugar de verdade. O coral cantou hoje aqui Castelo Forte, muito conhecido, o hino que nos remete à reforma protestante. Nós temos dito, somos fruto direto da reforma protestante. Não há como negar isso. O que foi aquilo ali? O que foi que aconteceu lá? Tem uma estrofe do hino que eu acho muito forte. Toda vez que eu canto, e a gente estava cantando agora aqui, e me faz refletir. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. A gente não quer sofrer, a gente não quer morrer, a gente não quer perder, a gente quer Deus, desde que todas as outras coisas estejam garantidas. O buscar primeiro o reino de Deus fica em segundo lugar. Depois que eu estiver com todas as outras coisas garantidas, aí eu vou buscar primeiro, entre aspas, né? O reino de Deus. Quando aconteceu, irmãos, aquele movimento de reforma ali, a partir do século XVI, mas não foi só no século XVI, não foi só em um lugar, não foi um movimento de um homem. A gente fala sempre em Lutero, e Lutero foi o autor do hino e aquela coisa toda. Lutero foi aquele que deu o pontapé inicial, aquele que botou o peito, o grande desbravador, mas ele não estava sozinho. Havia uma nuvem de homens que Deus levantou ao lado dele. Isso se espalhou durante muito tempo, não foi só em 1517. 1517 foi o início daquele movimento. Mas durou séculos. E foram séculos, irmãos, de homens que viveram isso que o coral cantou hoje aqui. Se eu tiver que perder os filhos, os bens, a mulher, a família, Deus é primeiro. Eu vou ganhar o reino. Você sabe de onde nós viemos? Eu digo nós congregacionais. Anos depois, no século seguinte, a história começa um pouco antes, no mesmo século, mas oficialmente, século seguinte, um grupo de cristãos, chamados inicialmente pejorativamente de puritanos, teve que fugir da Inglaterra, porque na Inglaterra ou eles negavam a fé, ou morria, ou fugia. Para continuar vivendo lá, tinha que negar a fé. Ou eles negavam para continuar lá, ou eles não negavam, ficava e morria, ou eles não negavam e dava no pé. Você faria o quê? Não, pastor, a gente fica escondidinho, né? A gente dá uma de agente secreto de Deus, não é? Não precisa ninguém saber, a gente fica escondido. Aqueles irmãos não pensaram assim não, meus irmãos. Eles fugiram para a Holanda. Na Holanda tinha liberdade religiosa, eles podiam viver a fé deles. Mas quando eles chegaram na Holanda,
eles não tinham como sobreviver, não tinham emprego. Na Inglaterra eles iam morrer pela perseguição. Na Holanda eles iam morrer de fome. Foram para os Estados Unidos, deixaram tudo, abandonaram tudo. Que na época os Estados Unidos estavam sendo colonizados pela Inglaterra, não se chamava Estados Unidos ainda, né? Era chamado de Nova Inglaterra, Novo Mundo. Foram para lá. Se você quiser conhecer mais essa história, você pode colocar no Google lá, os peregrinos do Mayflower. O Mayflower é o nome do navio que eles viajaram para os Estados Unidos. Sabe quem são esses? Os congregacionais que fundaram os Estados Unidos. Era um povo congregacional, que preferiu largar tudo, preferiu abandonar tudo, deixaram propriedades, deixaram tudo e foram, primeiro para a Holanda, da Holanda foram para os Estados Unidos, mas eles não queriam abandonar a sua fé. Deus estava em primeiro lugar, e eles sabiam que eles tinham uma pátria. E é interessante, você pode colocar na internet os peregrinos do Mayflower. São peregrinos, eles sabiam que eram peregrinos. Só que nós, irmãos, a nossa grande preocupação é o carro novo, a casa nova, é casar bem os filhos, é o filho ter uma boa profissão. Então a gente não está preocupado aonde é que ele vai estudar no sentido espiritual, né? Eu digo, a gente está preocupado que ele tenha uma boa profissão, que ele seja médico, que ele seja advogado, que ele seja engenheiro, que ele seja psicólogo, que ele seja alguma coisa importante. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Pelo contrário. Porque Deus usa o advogado para trabalhar de forma justa. Deus usa o médico para fazer o bem. Deus usa o engenheiro, o arquiteto, o psicólogo. Deus usa cada um. Mas a nossa esperança e a nossa maior preocupação não deve estar nestas coisas. Essas coisas vêm em segundo lugar, meus irmãos, porque primeiro é o reino de Deus. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, irmãos, nós devemos estar longe de descansar nessas coisas, a ponto de, se for necessário, deixá-las. Nós estamos preparados para isso? Você sabe quantas vezes eu ouvi dizer que eu era louco quando eu deixei o correio? Tu é doido. Nós estamos preparados para isso? Nós não estamos. Mas a gente quer uma igreja forte. A gente quer um povo vibrante, uma igreja crescente. A gente quer algumas coisas, mas como nós vamos alcançar se nós não estamos cumprindo o básico? O que é mais básico a gente não quer fazer, mas a gente quer chegar. Imagine que alguém quer, sei lá, comprar uma fazenda de 1 milhão, mas ele só tem R$100 na conta. Como é que ele compra? Nós estamos, irmãos, numa viagem. Deixa eu fazer uma figura para você aqui. Deixa eu apresentar aqui uma figura para a gente refletir. Quando você está viajando, você tem um destino, certo? Você pega seu carro, vai para São Paulo. Você tem um destino. O que é que mais você quer? Chegar. Mas vamos dizer que o seu carro é o mais confortável possível. Teu carro é muito confortável. Mas você quer ficar dentro dele a vida toda? Por quê? Porque você quer chegar. Mas você não vai direto. Você não vai dirigir daqui até São Paulo, se eu não estiver enganado, 2.600 quilômetros, né? Você não vai dirigir numa tirada só, vai? Você vai parar para descansar, para dormir uma noite, que seja, num hotel. Aí você para no hotel no meio do caminho, hotel 5 estrelas,
tudo do bom e do melhor, o maior conforto que você puder imaginar. Você chega ali de noite, cansado da viagem, naquele hotel, a coisa maravilhosa, o hotel tem uma piscina linda, o quarto é uma beleza, a cama, você nunca deitou numa cama daquela, o clima, o ar-condicionado, o sistema de som, de TV, que tem nos hotéis, né? O atendimento de quarto, aquela coisa toda, o serviço de quarto. Aí você diz assim: que maravilha! Mas você quer ficar lá? Quer ou não? Claro que não, né? Porque o que é que você quer? Você quer chegar, homem. Você quer chegar lá no seu destino. Embora sabendo que quando você chegar lá, você não vai ter aquele luxo todo, mas você quer chegar no seu destino. Irmãos, assim é a nossa caminhada. Nós estamos aqui numa viagem. Por melhores que sejam as nossas acomodações, por melhor que seja a sua casa, seu carro, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, por melhores que sejam, nada dessas coisas podem tomar o lugar do céu, que é a nossa morada, que é a nossa chegada. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. O apóstolo Paulo menciona, lá na carta aos Romanos, ele diz que a cada dia a nossa salvação está mais próxima. Romanos 13, verso 11. Ele diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Tem coisa melhor do que quando você vai viajar e você vai indo. Aí você olha, digamos que você vai fazer a viagem de 2.600 quilômetros. Você andou 1.000, aí você diz: só falta 1.600, né? Aí você anda mais um pouquinho, andou mais 1.000, aí você diz o quê? Agora só faltam 600. Você vai ficando mais alegre, mais animado, mais empolgado para chegar. Aí você anda mais 500, só está faltando agora 100, estamos já chegando. E aí você vai ficando mais empolgado ainda. Daqui a pouco você andou mais 90, só falta 10. E você diz: graças a Deus, a gente está chegando. Chegou finalmente, que alegria. Como é que a gente deve agir? Pensando nessa jornada que a gente está aqui, rumo ao céu. Quando está chegando, a gente fica triste, a gente fica agoniado, aperreado, preocupado. Só me lembro da irmã Ana, irmã Ana Amorim. Eu não conto as vezes que ela dizia para mim, quando eu ia visitá-la: eu não sei porque eu estou aqui ainda, eu queria tanto já estar no céu. Irmãos, reflitamos nessas coisas. Quanto mais o tempo passa, irmãos, nossa salvação está mais próxima. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Porque a cada dia que passa, irmãos, é um dia a menos que a gente tem para encontrar o nosso Senhor. Cuidado, eu não estou dizendo aqui que ninguém vai procurar a morte, não faça isso não. Mas a cada dia que passa, nós estamos mais próximos. É um dia a menos, um dia a mais que a gente viveu, e é um dia a menos agora que falta para nós nos encontrarmos com Cristo. Nossos corações deveriam estar alegres e desprendidos das coisas deste mundo. Como um homem que está numa viagem, como alguém que está viajando. Que nós possamos, irmãos, sentir alegria em pensar nessas coisas. E que estejamos prontos, irmãos, preparados para quando Deus nos chamar. É interessante, irmãos, pensar nisso. Você sabe o que é que a vida cristã deve fazer? O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, deve nos preparar para a morte. Sabe quando é que a gente vê que o negócio não está bom? Quando você vê um cristão desencantado porque ele vai morrer. Você vê: rapaz, o negócio não está bom não. Já viu aquele memezinho? Tá certo isso? Um cristão que quando se depara com a morte entra em pânico.
em desespero. Está certo isso? A gente não diz que estar com Cristo é melhor. Percebe como a gente é incoerente? O que é que falta para nós? Essa fé dos patriarcas, essa fé que ele está mostrando aqui. 1 Coríntios 7, a partir do verso 29, Paulo diz: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. A gente está disposto a isso aqui? Paulo termina no 31 dizendo: porque a aparência deste mundo passa, e depois não sobra nada. Estas coisas, irmãos, as coisas que nós temos aqui são apenas emprestadas a nós por algum tempo, nos servem por algum momento, mas você já parou para perceber como as coisas mudam e tudo passa? Já viu? Tudo passa. E a gente às vezes fica olhando: eita, mas como era bom tal coisa, como era bom isso, como era bom aquilo. As pessoas passam, as coisas passam, tudo passa. Mas o que nós temos nos aguardando, meus amados irmãos, é eterno e é garantido. Então nós devemos buscar o céu a cada dia, a cada momento. Isso, irmãos, através de uma vida de santidade. Nós devemos fazer essa viagem buscando cada dia mais viver uma vida de santidade, nos separar das coisas que este mundo oferece, dos apetites carnais, das coisas que tanto nos atrapalham, do pecado, como diz a Escritura, o pecado que tenazmente nos assedia. O autor aqui de Hebreus, ele continua falando nesse capítulo, a gente lê os versos 13 e 14, mas ele continua falando dos patriarcas, dos homens de Deus, dos exemplos de fé, os israelitas, e tudo aquilo que Deus realizou a partir ou através deles. E quando ele termina o capítulo 11, interessante, ele diz no verso 39, observe aí na sua Bíblia, capítulo 11, verso 39, ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Não estava completado ainda o tempo, irmãos. Ainda não era completado o tempo, por isso que eles não obtiveram a concretização das promessas. Mas observe o que diz o verso 12. O verso 12 ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, irmãos, Paulo está dizendo, Paulo não, né? O autor de Hebreus, a gente não sabe se foi Paulo, provavelmente não foi, mas ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus: desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, de todo o peso e do pecado. Irmãos, os crentes estão cada dia mais embaraçados hoje, em nossos dias. Tem hora que a gente olha e vê o sumiço dos crentes. Durante a semana é uma luta, né? Está todo mundo muito embaraçado. O pastor já disse que não ia mais transmitir o culto da quarta-feira foi? É um sumiço dos crentes.
todo mundo embaraçado. Mas no domingo também está assim, né? Os crentes embaraçados com tudo quanto é coisa. É trabalho. Hoje em dia não tem mais isso. Os crentes trabalham no domingo e está tudo certo, e escolhe trabalhar. Às vezes a gente sempre, né, no passado ainda abria-se mão, quando é alguém que cumpre um regime de escala, né? Um militar, um médico, alguém dessas áreas assim que é por escala e tem que trabalhar no domingo. Mas os irmãos sabiam que em tempos passados, não muito distante, quem trabalhava no domingo nem batizado era. Não se batizava quem trabalhava no domingo. E quem já era batizado e trabalhasse no domingo era disciplinado. A gente foi abrindo aqui, foi abrindo ali. Aí hoje os crentes no domingo trabalham, escolhe trabalhar e está tudo tranquilo. Vai passear, faz isso, faz aquilo. E o que tem de coisa embaraçando a gente se embaraçando, se enganchando, com a quantidade de coisa, e o autor de Hebreus aqui está dizendo: portanto, irmãos, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, olha o que eles fizeram, olha o que eles sofreram, olha o que eles passaram. Nós temos essa tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O dia do Senhor não é mais importante para os crentes não, irmãos. Os crentes se preocupam com outras coisas. Culto no dia do Senhor, quando der. Se der eu vou, se não der também não tem problema. Aí a gente não é para estranhar o que a gente está vendo. O que é que nós precisamos? Irmãos, é fácil o caminho para o céu? Não é. Se você quiser ter uma noção, faça um esforço. Eu sei que lamentavelmente no Brasil, e nós estamos inseridos nesse contexto, lamentavelmente nós temos uma cultura anti-leitura. O povo não gosta de ler. Uma grande parte dos crentes tem uma dificuldade enorme de ler a Bíblia, imagina outras coisas. Mas se você quiser fazer um esforçozinho, se você não fez, não leu ainda, leia o Peregrino para você ver. A leitura é muito boa, mas você vai ver como ele sofre. Coitado de cristão, ele sofre. Sofre que não é brincadeira não. Não, pastor, mas assisti o filme. O filme não é 10% da obra. Nenhum filme chega nem perto do livro, né? Então, com o Peregrino não é diferente. Para falar a verdade, eu assisti e não gostei do filme. Mas o livro é excelente. Veja quanto o cristão sofre. Aí você diz assim: ô pastor, mas que discurso desencorajador, né? Jesus disse certa vez aos discípulos: vocês querem ir embora? Jesus estava lá pregando e as pessoas disseram: é muito duro, esse discurso é muito duro, dá não, dá para mim não. E começaram, ó, saindo, indo embora. Ficou só os discípulos ali, né? Jesus olhou para ele e disse: vocês também querem ir? Foi que eles responderam. Pedro, né? O mais afoito: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida, as palavras da vida eterna. O que é que nós queremos, irmãos? É difícil a caminhada. Imagine que você está subindo uma serra. Tem a serrinha aqui, mas a caminhada para o céu é mais alta. A serrinha aqui é baixinha, né? É fácil de subir. Mas imagine que você está subindo uma serra. E é difícil, né? Tem gente que vai subir a serrinha aqui e não consegue.
Imagina a caminhada cristã. É difícil, irmãos. Mas nós devemos viajar nesse caminho difícil. Afinal de contas, qual é a promessa que nós temos? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Um hino antigo diz: o caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. O caminho é longo, é difícil, o caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão. Uma viagem longa, uma subida, não é uma viagem fácil de fazer não. Mas a gente não está caminhando para o céu? O céu fica para onde? A gente não está subindo? A gente não quer subir? O que é que o pastor Feliciano diz? A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo. Subir é difícil, irmãos. Subir é difícil. Já diz o velho ditado, né? Para baixo, todo santo ajuda. E para cima? Para cima não ajuda não, né? O ditado só funciona para baixo. Porque para cima é mais difícil. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender isso e nos esforçarmos para esse caminho, para essa jornada. Nós devemos viajar sabendo que o tempo é mau. Por isso, seguindo aquilo que diz a palavra, nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E nos diz o apóstolo Pedro: é com dificuldade que o justo é salvo. Por quê, irmãos? Porque a jornada é difícil, mas nós devemos gastar a nossa vida nessa estrada. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo: me gastarei e me deixarei gastar. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Apesar da viagem ser longa, meus amados irmãos, não podemos parar, não podemos desistir. Precisamos suportar. É luta, é difícil, lutas terríveis, grandes, como o apóstolo Paulo diz, que muitas vezes quase que chegou a desesperar da vida. Mas não devemos desanimar. Não sigamos o exemplo dos filhos de Israel quando saíram do Egito e pouco tempo depois estavam desejando voltar para comer as paneladas de carne e as cebolas do Egito. Não devemos desanimar. Não devemos desejar voltar ao Egito. O nosso pensamento e o nosso objetivo deve ser chegar. Devemos pensar nisso, meus irmãos. Paulo diz lá em Filipenses 3:13: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa finalidade. Esquecer as coisas que ficam para trás. Tudo isso aqui fica, meus irmãos. A sua riqueza está sendo entesourada por fogo. Se lembre disso. Sinto muito lhe lembrar, mas eu preciso. O fogo vai consumir. Vamos deixar tudo. Não adianta. Esquecendo-nos das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de nós, prossigamos para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que todas as outras preocupações da vida devem estar
vinculadas a esta preocupação: o reino de Deus em primeiro lugar. O nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa chegada. Deus nunca nos prometeu um caminho fácil, mas Ele nos garante uma chegada segura e certa. Portanto, irmãos, quando nós estamos em uma jornada, não nos esqueçamos, todos os nossos esforços estão focados no fim, na chegada, no término da viagem. Então nós devemos condicionar todos os nossos interesses e todos os nossos prazeres temporais a isto. Nós estamos numa jornada para o céu, e quando qualquer coisa que nós temos puder se tornar, estiver se tornando ou se tornar um obstáculo para nós, abandonemos. Lembre do que ele disse: devemos abandonar aquilo que nos embaraça. E assim, meus irmãos, nós devemos viver avançando, caminhando rumo a Canaã celestial, rumo à cidade celestial. Assim nós devemos viver, assim nós devemos comer, assim nós devemos beber, vestir, casar, ter filhos, trabalhar. Toda a nossa vida deve estar condicionada a isto, em tudo quanto nós pretendemos fazer. Qualquer projeto que nós estivermos empreendendo, querendo empreender, perguntemos a nós mesmos se esse projeto, se esse plano, ele vai nos ajudar a avançar no nosso caminho, ou se ele vai nos atrapalhar e nos impedir de fazer. Eu termino aqui com o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, no verso 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.